Hoje a gente vai falar sobre sabedoria. E o tema vai ser os benefícios da sabedoria. Quem quiser anotar aí, porque eu vou falar um monte de tópicos, assim, pode anotar. Eu gosto de anotar, então eu já dou as dicas. Não vou fazer pergunta no final, não, mas para a gente poder guardar como for mais fácil. Mas eu creio que o senhor vai fazer a gente lembrar para aplicar, tá bom? O texto de hoje vai ser Tiago 1:5. Vou deixar aqui para vocês também verem, quem não tiver. E a gente vai começar. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Tiago 1:5. Então, vamos orar agora. Vou orar por vocês também. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque queremos receber da tua palavra. Queremos, Senhor, aprender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, este dia. E queremos sair daqui, Senhor, sabendo, Senhor, quais os benefícios da sabedoria. Queremos, Senhor, aplicá-la, queremos tê-la, Senhor, em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, abençoa agora, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. A gente ouve falar muito sobre sabedoria, né? A gente fala, fulano é sábio, queria ter essa sabedoria, ele agiu com sabedoria. Mas para a gente começar a falar sobre os benefícios da sabedoria, eu vou primeiro alinhar o conhecimento da gente, tá bom? Todo mundo. Então, eu vou dizer o que é sabedoria. Eu vou falar 3 pontos aqui e depois a gente vai concluir. Um deles é o que é sabedoria, a gente vai descobrir hoje. Onde que a gente consegue e por que eu devo buscar. Quando a gente passar por esses 3 pontos, a gente vai chegar aos benefícios da sabedoria, que é a nossa conclusão, tá bom? Vamos lá. O que é sabedoria? Sabedoria tem 4 significados que eu achei importante a gente colocar aqui. E a gente vai expressar, vai dizer cada um deles e vou acabar falando dos exemplos também, tá? Mas sabedoria é exemplo de vida. Exemplo. Eu já estou dando o final, né? É experiência de vida. Experiência de vida é... Sabe quando a gente fala assim? Uma pessoa é mais velha e ela toma uma atitude, a gente fala, sabedoria, porque os mais velhos têm mais sabedoria. Por que será que a experiência de vida é sabedoria? Tem um ditado popular que diz assim, errar humano e repetir o mesmo erro é burrice, né? Depois pode cortar na edição isso. Mas assim, não é verdade? A gente não fala assim, olha, se eu errei, não é para eu repetir o erro, né? Quando a gente vive muito, a gente tem mais chance de descobrir o que a gente errou e a gente não vai repetir. Às vezes a gente repete, né? Mas a gente não conta essas coisas. Vamos tentar sempre melhorar, né? O que a gente tem que fazer é que... O que a gente vê é que, então, os mais velhos muitas vezes vêm nos aconselhar porque eles já passaram por situações parecidas. Eles já sabem o que dá certo, o que não dá certo, como é que você pode fazer de um jeito ou de outro. Então, é importante ouvir também. Então, a gente já viu que a experiência tem a ver com... Essa experiência de vida tem a ver com a idade, com o que a gente já passou. E a gente vai também entender que são atitudes que foram gerando sabedoria. Mais para frente a gente vai falar uma coisa, mas é bom a gente também colocar alguma coisa. A gente está falando de sabedoria, e sabedoria, mas você pode dizer, tem sabedoria dos homens, sabedoria humana e sabedoria divina. A gente conhece pessoas aí que são sábias, né? Tem gente que procura sábios, pessoas que meditam. E essa diferença da sabedoria humana e a sabedoria divina é porque a sabedoria humana busca
em experiências ou em conselhos, naquilo que os outros já passaram. E a experiência divina, ela não é humana, ela é espiritual. E a gente vai buscar espiritualmente, porque vem do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre a sabedoria divina. E no final a gente vai descobrir que só tem uma sabedoria. Não tem a humana e a divina. A sabedoria só vem do Senhor, mas eu só estou adiantando. Outra coisa que a gente sabe que é sabedoria é um conhecimento aplicado. O que é sabedoria? Conhecimento aplicado. O que é um conhecimento aplicado? Conhecimento não é sabedoria? Quando a gente conhece muito sobre um assunto, não necessariamente a gente é sábio. Eu posso até usar o exemplo assim, de alguém que é especialista em alguma coisa, né? Eu conheço muito de engenharia e aplico. É conhecimento aplicado, né? Então eu sou sábio? Não, sabedoria está ligada a decisões justas, acertadas na sua vida e não em relação a outras coisas. Então, sabedoria está voltada a como você vai proceder na sua vida. E aonde que a gente acha esse conhecimento de como lidar com a vida? Nós buscamos no Senhor, né? A gente já vai descobrir isso. Lá tem tudo que a gente pode saber sobre a sabedoria. É diferente uma sabedoria, um conhecimento e aplicar o conhecimento, que é a sabedoria. O pastor Neto me deu uma piadinha, que não vai ser igual ele falando, né? Mas ele falou assim, o que é uma diferença de sabedoria e conhecimento? Ele falou assim, deixa eu ver se eu anotei aqui. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria não pôr ele na salada. Piadinha do pastor Neto, eu sei, Mas pior é que eu demorei para me ligar, né? Mas assim, não, pode comer tomate, não é na salada, você vai pôr tomate na salada. Na salada não, desculpa, comer como salada de fruta. Salada de fruta a gente não põe na salada, eu ponho. O que a gente tem que saber é que, já que é um conhecimento aplicado, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem aonde buscar conhecimento, que é a Bíblia, né? E o que a gente está dizendo aqui sobre sabedoria é que não basta conhecer. Então, não basta a gente só ler a Bíblia, só ouvir, só cantar ou deixar rolando uma pregação, ouvir no domingo e só ouvir e ir embora. O Senhor está nos dizendo que sabedoria é quando a gente aplica a palavra. Então, a gente tem que aplicar aquilo que a gente está lendo. E aqui, vamos dar um exemplo de como é que a gente faria isso? Eu poderia ler isso e continuar vivendo a minha vida. Mas aqui o Senhor já nos dá 3 direcionamentos para aplicar a palavra. O homem não anda no conselho dos ímpios. Quando eu precisar de algum conselho, quando eu precisar de algum direcionamento, aqui já está dizendo, não vou me aconselhar com os ímpios, ou seja, aqueles que não creem nos mesmos princípios que eu. Porque grandes chances de eu receber um conselho que não é o correto para mim, não é aquilo que pode virar um tropeço e não um conselho. Eu já sei, se Deus já me disse isso, eu devo buscar com quem tem os mesmos princípios. Aí eu busco no Senhor, oro para quem que eu devo buscar, nos irmãos, ouço, peço direção do Espírito Santo. A primeira coisa, quando eu precisar de conselho, aqui eu já sei que o Senhor diz para a gente não se aconselhar com os ímpios. A hora que eu obedeço, eu estou aplicando a palavra. Ela passou de conhecimento para sabedoria. Ainda continua, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses 2 conselhos têm a ver com tempo.
se deter num caminho é porque você ficou um tempo ainda lá, você ficou preso ali, você caminhou, né? E se assentar na roda dos escarnecedores, se assentar também tem tá embutido, né? O tempo de você sentar e ainda ficar ouvindo. Não tem ninguém que não passe por situações onde você está perto de situações que anda no caminho dos pecadores ou em roda de escarnecedores, né? Aqui, gente, se você pecar, não permaneça pecando. Não continue neste caminho. A hora que você identificou que é pecado, saia, se arrependa e mude. É um resumo de tantos ensinamentos do Senhor, né? Eu não estou aqui para falar deste versículo, mas então não vou ficar no caminho. Identifiquei que é pecado? Sai. Não ponha desculpa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você chegou e tem um grupinho e estão falando mal de alguém. Se você ficar lá, você é cúmplice. Você está na roda dos escarnecedores. Percebeu? Não se assente. Não continue. Saia. Não. Se você ficar lá um tempo, é capaz de daqui a pouco você também já está falando mal. Ou você achar um exemplo também. Ah, se estou aqui para... Eu não estou influenciando, mas... Não. Evite. Então, quando a gente ouve, lê e aplica, a gente está agindo com sabedoria. No nosso dia a dia. E é isso que eu queria que a gente saísse depois daqui, lembrando que toda a palavra do Senhor é prática. Tudo a gente pode aplicar. A gente tem que depender do Senhor todo o tempo. Sabedoria também é discernimento e julgamento. É quando a gente percebe, discernir e julgar, é quando você consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. O que é bem e mal. Quando você tem noção das consequências. Né? Quando você olha para uma situação e fala, eu vou tomar essa decisão, e você sabe por que você vai tomar, vai ter uma consequência. Então, sabedoria é você ter essa capacidade de identificar a situação e se posicionar. E aí, queria dizer para vocês como é que, de forma prática, a gente pode usar isso. Uma sabedoria divina. Eu tenho 3 perguntinhas que eu sempre faço. E se vocês não ouviram ainda, guarde no coração, porque elas funcionam. O que eu vou fazer agora? Ou o que eu vou responder? A atitude que eu vou tomar vai agregar alguma coisa para essa pessoa que eu vou responder? Para essa situação? Vai trazer algum bem? Vai ter consequências? Tudo tem consequência, né? Mas elas são boas ou elas são ruins? Vou conseguir lidar com isso? E você vai pesar na balança. E acho que eu vou só dizer assim, como seria um exemplo prático, né? Vamos supor que você está no trabalho e você teve uma ideia fenomenal para a solução de um problema. Você pensou nisso, achou uma solução muito legal, você não via a hora de colocar lá para o seu grupo, pensou, mas você criou os argumentos, tinha todas as ideias. Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na igreja. E na igreja, a gente tem que aplicar muita sabedoria. Aí você vai lá e coloca a sua ideia. Está todo mundo prestando atenção e um outro colega vem com uma ideia completamente contrária. Tira tudo que você estava planejando. Poxa vida, dá vontade de bater, né? O que a gente faz? O que você faz nesse momento que você está lá argumentando e alguém vem e te desmorona todo, né? E assim, puxa, era a minha oportunidade, mas a minha é melhor do que a dele. Será que o pessoal não está vendo? O que você faz? Na verdade, você pode perguntar assim, vou responder na hora. Primeiro, a gente deve parar, pensar, pedir direção para o Senhor. Sempre que a gente respira antes, em todas as nossas atitudes, a gente dá oportunidade para o Senhor falar. E aí você vai agregar o que eu vou responder para essa pessoa? Ou eu só vou desabafar? E pior, se eu desabafar, você acha que é bom?
vai ter consequências? Depois são ruins ou são boas? Será que é isso que eu devo fazer? Quando você começa a entender, você começa a pensar melhor. Mas para situações assim, a gente pode, então, deixar ele falar e depois você pode conversar. Olha, eu não tinha pensado nesse ponto. Foi uma colocação diferente. A gente pode trabalhar juntos sobre isso. Vamos pensar o que dá para fazer? Se não for junto com ele, pode ser na frente de todo mundo mesmo. Olha, eu não tinha pensado, será que dá para a gente tentar alguma coisa parecida? Se vocês vissem alguém tomando uma atitude assim, vocês não iam pensar que essa pessoa é sábia? Inclusive, porque a gente olha e fala, eu não sei se eu faria isso. A pessoa foi um ponto fora da curva. O Senhor quer que a gente seja diferente dos outros mesmo. A gente não vai agir conforme o mundo age. E quando a gente escuta o Senhor e age conforme Ele nos dirigiu, a gente vai estar agindo com sabedoria. Quando você aplica isso, quando você faz isso, tem um versículo na Bíblia, por exemplo, tem vários, mas que a gente pode dizer que você agiu com sabedoria. Tiago 3,13. Que diz assim, ó. Quem é sábio e tem entendimento entre vós, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. Agir com humildade em situações onde parece loucura para os homens, mas que você pensa no outro. Quando você pensa que você você carrega a bandeira do Senhor na sua vida. E que essa atitude vai glorificar o Senhor. E a contrária também pode prejudicar, né? Você sabe, você está obedecendo o que o Senhor ensinou? Você está abençoando o outro. Você vai ser abençoado também. Ainda falando sobre o que é sabedoria, sabedoria é virtude e comportamento ético. E comportamento ético e virtude tem a ver com integridade. Uma pessoa que primeiro, ela é íntegra. Uma pessoa íntegra, ela é verdadeira em todas as situações. Ela segue o que ela crê, o que ela vive em todas, não é só em casa, não é só na igreja, não é só no trabalho. Essa é uma pessoa sábia, né? E que também age com justiça e compaixão, buscando o bem-estar de todos. Eu acho que eu vou usar um exemplo que passou na televisão, e não é político não, viu? Mas a gente sabe do assunto, mas é que aqui veio um exemplo que é muito bom. Não sei se vocês ouviram, mas que quando teve a posse do Trump, o Bolsonaro foi convidado. E aí o nosso presidente tinha a oportunidade de dizer sim ou não. Nesse momento, era um posicionamento de sabedoria, uma decisão que você tem que tomar. E aí você pode pensar nas consequências que isso vai tomar. Não só em relação à compaixão, à justiça, ao interesse de todos. Tem tanta coisa nessa situação, né? Porque você tem relacionamento entre os países, atitudes e conversas que têm que ser tomadas. E nessa ponderação, teve o não. O que a gente tem que ver é exatamente isso. Assim, o que eu vou tomar de decisão não é só a minha vontade, eu tenho que pensar no que é melhor para toda uma situação, o que é justo, o que é correto, quais as consequências. Essa é uma ponderação de comportamento ético, de sabedoria, nesse caso, né, de virtude. E aí você tem que ponderar. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo. Que a gente tem que dar. Na verdade, eu acho que esse é o melhor. Mas a gente deve ter cuidado de não tratar mal as pessoas também.
né? Não caluniar, e eu tenho aqui alguns versículos, mas eu vou passar um pouquinho para a gente poder falar mais sobre o próximo. Vamos recordar, então, o que é sabedoria? É um conhecimento aplicado, é discernimento e julgamento, é experiência de vida e é virtude no comportamento ético, certo? Até agora, vocês estão achando que sabedoria é bom? É bom? A gente tem que... Vocês querem saber como é que a gente consegue? Então, vamos lá. Segundo ponto, então. Como é que a gente consegue sabedoria? A gente já nasce sábio? Não, né? Alguém já nasceu sábio aqui? Não, né? Não, a gente não nasce sábio. Não é genético também. Se o seu pai é sábio, você já está garantido que você vai ser sábio também, não vai rolar. A gente precisa buscar esse conhecimento e aplicar por conta própria. Cada um tem que ir atrás de conhecer. E aqui a gente vai dizer assim, como é que a gente consegue? A gente consegue através do Senhor. Provérbios 2:6 diz que: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O Senhor é quem nos dá sabedoria. Da boca do Senhor é que procede o conhecimento e o discernimento. Como a gente falou no começo, a sabedoria de Deus não é dos homens. A sabedoria de Deus é divina, é espiritual. A gente, então, tem que buscar no Senhor. A sabedoria dos homens muitas vezes acerta também, né? Porque eles veem outros exemplos que o Senhor ensinou, mas não significa que eles buscaram na fonte. E o que a gente está dizendo aqui é que a gente pode buscar na fonte, porque a gente conhece o Senhor. Tiago 1, de 5 a 6, que é o texto base mais o próximo, diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto, e ser-lhe-á dada. Então, a gente tem que pedir para o Senhor sabedoria, Ele dá, né? E aí continua, no 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí você pode pensar, tá bom, eu quero sabedoria, sei que vem do Senhor, Ele diz que é só pedir. Mas aqui diz que é para ter fé que não seja com dúvida. Aí você pode falar assim, puxa vida, mas eu não sei então se eu tenho fé suficiente. Tem fé? Eu queria dizer para vocês assim, ó, que a gente tem termômetro, né? Termômetro, por exemplo, algum instrumento que mede as coisas. O termômetro mede a temperatura. A gente não tem um fenômetro. Não temos um instrumento que poderia medir a fé, que a gente poderia saber. Quanto de fé que eu tenho? Será que eu já tenho? Deixa eu pôr aqui. Ai, passou, então dá para eu pedir isso daqui. Não temos, a gente não sabe nem quanto que é. Mas o Senhor diz o seguinte: que, primeiro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede para um monte ir de um lado para o outro, ele vai, né? A gente nunca tentou fazer isso, mas também a gente nunca precisou. Mas se você sair daqui pensando o que você já orou e Deus já respondeu, o que Ele já fez na sua vida, você vai ver que Ele fez coisas sobrenaturais, assim como passar uma montanha de um lado para o outro. O Senhor não tem limites. E nós temos fé suficiente. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Vocês lembram desse versículo? E também diz em Romanos 10:17: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ouvir a palavra,
e a palavra de Deus. Eu queria falar para vocês aqui, todo mundo aqui conhece Jesus? Todo mundo, quem não conhece Jesus ainda como seu Salvador? Tem alguém que não conhece Jesus? Se você não conhecer ainda depois dessa mensagem, você pode me procurar. Mas eu queria dizer que quando a gente conhece Jesus como nosso Salvador, quando você ouviu falar dele, ouviu falar que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que ele pagou o preço da morte na cruz e por meio de Jesus você hoje tem a vida eterna. Você crê que ele é o Filho de Deus e a hora que você o aceita como Salvador, você não só tem a vida eterna com o Senhor, mas você é chamado filho. Você usou de fé, porque você não viu Jesus. Você não viu Deus falando para você, olha, ele é meu filho, viu? Pode ter certeza. Você não estava lá quando ele estava crucificado, você leu e você creu. Você não estava lá quando aconteceram todos os milagres, mas você crê e você quer fazer parte dessa família. Você reconhece o preço que Jesus pagou para você estar hoje fazendo parte dessa família. Então você tem fé suficiente para aplicar sabedoria. E aí, só que tem uma outra medida. É uma fé que não pode duvidar. Eu tenho fé, mas será que ela vai vacilar? E quantas vezes a gente vacila, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma coisa e pede de novo? Eu vou dar um exemplo de como que é uma fé que vacila. Vamos supor que eu fui convidada para vir aqui na célula e eu ia trazer um bolo. Mas no caminho alguém me liga e fala assim, eu estava atrasada, alguém me liga, olha, eu vou passar na padaria e vou levar um bolo, não precisa levar não. Eu vou levar o seu bolo lá. Na hora, eu falo, ai, que bom, obrigada. Obrigada que eu estava atrasada mesmo. Então, que bom que você vai levar. Aí eu estou saindo e penso assim, ai não, peraí, será que ela vai levar mesmo? Eu não sei, né? Será que ela não leva? E aí eu vou... A pessoa estava esperando que eu fosse levar. É melhor eu ir. Aí eu estou atrasada. Eu achei que era uma bênção, mas aí eu duvido. Aí eu passo na padaria, levo o bolo e chego lá e chegam 2 bolos, por exemplo, né? Mas me atrasei mais ainda. O que era bênção, eu voltei, peguei de novo e ainda comprei o bolo. Isso é uma fé de duvidar. E o que acontece? Quando é que a gente duvida de alguém? É quando a gente não conhece muito a pessoa, né? Você ainda não passou por uma situação ou algum momento em que você possa falar, ai, ela falou que vai levar mesmo. Então, para a gente ter uma fé que não duvide, é quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai saber o que ele está dizendo. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, quando a gente lê que o Senhor dá sabedoria para quem pedir, basta ter fé daquele de não duvidar, então a gente pede e vamos correr atrás. E é isso que eu queria dizer para vocês. Cai do céu, Deus dá gratuitamente. Mas a verdade é que a gente não vai aplicar essa sabedoria se a gente não tiver fé suficiente. A gente não vai voltar atrás. Você tem que buscar o Senhor, você tem que ir atrás dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que mais do que isso, a sabedoria é o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus, viva e encarnada. O Senhor veio, e Jesus veio ao mundo e viveu a palavra, e viveu o que o Senhor queria que nós aprendêssemos. Ele foi o nosso exemplo de como aplicar a palavra. Ele deixou os caminhos que a gente deve seguir. As respostas todas estão com o Senhor Jesus. Nós sabemos, nós temos em Jesus o que nós precisamos para saber como aplicar a palavra. 1 Coríntios 1:24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus
e a sabedoria de Deus. Em Colossenses 2, 2-3 diz: e a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, isto é, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, quando conhecemos Jesus como nosso Salvador, é quando a gente vai buscar, é quando a gente vai entender que nele a gente vai ter todos os tesouros de sabedoria. Nele a gente vai descobrir como é que a palavra foi aplicada. Se você tem alguma dúvida, se você não sabe, busque no Senhor, veja como ele agiu, o que ele fez, como ele resolveu. E a gente também vai ser um instrumento de bênção para o Senhor. Jesus veio e glorificou o Senhor aqui na terra, não foi? Nós somos hoje chamados filhos de Deus e a gente está aqui. O Senhor Jesus disse que a gente faria o que ele fez e obras ainda maiores, não é? Hoje nós temos a salvação em Jesus, nós temos a reconciliação com Deus. Ele veio e rasgou o véu. Hoje a gente fala com o Senhor, ele nos fala e ele deixou em nós o Espírito Santo. Deus conosco, todos os dias a gente tem o Senhor conosco para tirar as dúvidas, para nos orientar, para nos abençoar, para nos mostrar o caminho, para nos revelar a palavra que a gente às vezes não está entendendo, para fazer obras ainda maiores do que Jesus fez. Assim como Jesus glorificou o Senhor, a nossa vida tem que glorificar o Senhor. Então, o nosso dia a dia deve ser um caminhar de sabedoria. Às vezes você acha que você não tem, mas nós já temos o conhecimento, nós já temos a capacidade, nós já temos a fé. O que a gente precisa fazer é querer aplicar. E por que então eu quero buscar essa sabedoria? Quero aplicar. Já vi que é legal. Deu trabalho, né? Eu vou ter que fazer uns esforços aí, né? Eu achei que era só pedir, mas na verdade eu vou ter que ter fé, vou ter que buscar Deus, vou ter que... Vou buscar para quê? Ah, irmãos, deve ser tão natural. A gente deve desejar viver uma vida sábia, porque é isso, com sabedoria, porque é isso que o Senhor deseja para nós. Provérbios 3, de 7-8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é certo. A gente fica baseado em conhecimentos humanos mesmo, experiência dos outros. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ou até a gente cria justificativas. Ah, a gente é tão bom de criar argumentos, aquilo que é bom para mim. E aí depois você defende e acredita naquilo. Mas a gente tem que ser humilde, dependente do Senhor, esperar nele, buscar nele. E a gente vai descobrir a verdadeira sabedoria. E temer ao Senhor é a gente reconhecer que Ele é poderoso. Que vem dele todo o poder, toda a sua vida depende dele. Quando a gente reconhece, isso a gente vai. Eu acho que a gente pode passar assim, olha, eu sei que eu vou procurar porque eu quero obedecer ao Senhor, porque Ele desejou isso para mim. Na verdade, gente, Ele deixou todos os roteiros para que a gente tivesse uma vida cheia de sabedoria. E a gente pode ver os benefícios agora. Vocês estão comigo ainda? Deu para pegar que a gente descobriu o que é sabedoria? Que a gente tem, só para recordar, a gente sabe que sabedoria tem a ver com conhecimento aplicado, com discernimento, virtude, um comportamento ético, humilde, com experiência de vida, não é humana, até a experiência humana se baseia em Deus, mas a sabedoria é divina. E a gente sabe que
sendo divina, a fonte é o Senhor é a fonte de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Então, a gente vai buscar na fonte, a gente não vai buscar em homens, a gente vai buscar na fonte. Provérbios 3, de 13 a 17, vai falar dos benefícios. E depois, gente, que eu não quero ficar com vocês com muito tempo aqui com vocês, mas eu queria desafiar vocês depois a ler o Provérbios 3, do começo até o final. Porque ele vai dizer, do começo, o que ele deseja. E ele vai dizer da sabedoria, que é você temer o Senhor, você andar no caminho dele, buscar nele, tudo que a gente estava falando agora aqui, que quando você buscar sabedoria, quando você querer ir andar nos caminhos dele, olha o que vai acontecer. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. A sabedoria eu vou falar aqui o outro que eu tenho aqui, ó. A sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Eu vou falando aos poucos, né? Primeiro assim. Primeiro Deus disse que o homem é feliz. Aquele homem que acha sabedoria. Então, quando a gente aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas, a gente vai ser feliz, né? Vai ter entendimento das coisas. Sabedoria é mais proveitosa do que prata, rende mais do que ouro e é mais preciosa do que rubis. Nada que você possa desejar se compara a ela. Às vezes a gente fica assim, para entender, rubis, aqui, tesouros muito preciosos, né? Ai, quero... O que tem tanto valor aqui? Às vezes aquilo que você acha que tem valor na sua vida, aquele tesouro... Não, sabedoria é melhor do que qualquer tesouro. A sabedoria, ela tem na mão direita, vida longa. Na mão esquerda, riquezas e glórias. Os caminhos da sabedoria são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Quem usa da sabedoria tem vida longa. Às vezes a gente fala assim, não quero viver muito tempo, não quero nem ter vida longa, não quero acabar logo, quero estar lá com Jesus. Então... Mas, gente, vida longa aqui a gente pode dizer o seguinte, uma vida longa que é bem proveitosa é ótima, né? É bom. Além disso, essa vida longa tem uma outra coisa. Quando a gente conhece a Jesus e a gente sabe lá que vamos ter a vida eterna com o Senhor, não é só quando a gente morrer, não. A vida eterna começou agora. E a gente pode viver aquilo que o Senhor planejou para nós desde já. E Ele deseja para nós que a gente seja abençoado, que a gente tenha riquezas e honra. Olha, o que você precisar está aqui, ó. Você tendo sabedoria, você pode contornar todas as situações. Você pode estar no muito ou no pouco. Você vai saber como lidar. Por quê? Porque você sabe administrar esse conhecimento com sabedoria. Você sabe lidar com as situações. Vamos ver o que mais que diz assim, olha. A sabedoria é a árvore de vida. Para quem a abraça. E quem a abraça, né? A quem ela se apegará será abençoado. A gente vai ser abençoado. Aplicando a palavra do Senhor nas nossas vidas, agindo com sabedoria, a gente vai ser abençoado. Aí eu vou pular para o versículo 21. Deus está dizendo, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca as perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Um enfeite para o seu pescoço aparece, né? A gente põe um colar, as pessoas veem, né? Quando a gente age com sabedoria, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente aplica a palavra, as pessoas vão ver isso na nossa vida. É capaz que elas comecem a procurar você para tomada de decisão, para pedir conselho. Porque, na verdade, você vai ser uma referência. E a palavra de Deus diz que nós somos luz, né?
onde a gente vai, a gente leva a glória do Senhor. O ambiente deve ser mudado, porque a presença do Senhor transforma. Imagina, a gente tem que levar isso. É só um sinal de que a gente está sendo dirigido pelo Senhor, pela sabedoria do Senhor. Então, vamos tomar posse disso. Senhor, eu quero aplicar a Tua palavra, eu quero experimentar essa bênção na minha vida, eu quero ter direção do Senhor, eu quero pensar antes de tomar uma resposta rápida, né? Antes de eu pensar que eu tenho que responder logo para me defender. A palavra diz que o Senhor é meu juiz. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor me guarda. O Senhor é quem me defende. Então eu não vou responder com toda a força que eu tenho. Não é para agir com as próprias mãos. Ai, Senhor, mas isso está injusto. Não responde na hora. Ora, o que o Senhor queria que eu fizesse agora? Abençoa. Ai, vão achar que eu sou louco. Agora que vão me abandonar mesmo. Não importa, queridos, o que você acha. Você tem que saber o que o Senhor está dizendo para fazer. E quando a gente obedece, Ele diz, você vai ser abençoado. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Nossa, isso é ótimo para a gente hoje, né? A gente pode falar, nossa, aqui a economia está péssima, tem tanta notícia, está dizendo que 2025 vai ser difícil. Deus está dizendo, ó, não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios. Eu não tenho que andar pelo que eu estou ouvindo. Deixa eu continuar confiando no Senhor. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. A gente precisa só crer. E aí que está a fé que não varia, não é como ondas, não vai de um lado para outro. Quando a gente crê no Senhor, de verdade, confia nele, e isso já é a conclusão. Quando eu temo o Senhor, sabendo que vem dele toda a sabedoria, que ele não mente, e tudo que ele deixou para mim não foi só não é porque ele quer me limitar, não. Não é porque ele quer que eu seja diferente, classificado pelos outros aí, de que, isso daí é crente, não faz isso não, me separar. Não é isso. O que o Senhor quer dizer é que Ele tem bênçãos para a gente, Ele tem o melhor conselho, Ele nos deu qual a direção. Isso é para tudo, gente. Né? Principalmente os adolescentes, chega uma idade em que eles parece que andam em bloco, né? E se a gente faz uma coisa que é diferente, aí se destaca muito. A gente não quer se destacar, né? Adulto também, tem vezes que tem adulto que não quer aparecer mesmo e também tenta andar em bloco, né? Mas na adolescência é pior. Eu passei por isso. Eu queria ser a mais discreta possível. Não queria discordar, não, de ninguém lá, para não ficar chamando muita atenção. Mas o que Deus está dizendo para a gente é que a gente não pense em bloco. Ele nos conhece individualmente. E Ele sabe as dificuldades que a gente vai passar também. E Ele sabe que a gente vai ser forte para passar por aquilo. Ele não nos abandona. Então, seja adolescente, seja um adulto, seja no trabalho, seja em casa, aquilo que o Senhor dirige para você fazer, faça. E não tenha medo. Se eu fizer, vou perder o emprego. Olha, gente, se for isso, faça. Faça o que é correto. Porque você vai se surpreender no Senhor. Ou Deus vai tirar as pessoas que estão erradas. Ou Deus vai te dar um outro emprego onde você vai ser honrado e vai estar no lugar certo. Mas a gente não pode temer. O que o Senhor está dizendo me obedece. E aí a gente vê o poder dele. Aí a gente vai ver a bênção do Senhor. É isso que eu queria falar para vocês hoje, que a gente pudesse ser desafiado. Leiam depois Provérbios 3, porque é lindo que o Senhor deseja para nós. Ele nos aconselha e Ele nos encoraja a buscarmos nele, a ouvirmos, a conhecer mais, a saber aquilo que a gente deve fazer ou não. E você pode falar, não sei o que, as coisas que eu pergunto não estão na Bíblia. Será que eu devo sair desse emprego ou não?
Ah, eu vou lá, não tem. Não é você abrir a Bíblia e falar, o que será que o Senhor me falou aqui? Não, não, gente. Leia, leia, leia. Não está escrito lá se você deve sair do emprego ou não. Mas tem tantas outras coisas escritas de como é que a gente deve se posicionar quando você buscar no Senhor. E eu falei isso na sexta-feira, né? Eu peço que o Senhor escreva a palavra. E isso está em Provérbios 3. Cadê? Eu falei, né? Eu falei, não sei onde estava escrito. Tá, em Provérbios 3, que diz a mesma coisa. Para escrever a palavra do Senhor no coração, nas tábuas do coração. Quando a gente tem a palavra, quando a gente lê, quando a gente vai lá, parece que é um conhecimento? Vai buscando, reflita, medita sobre a palavra. Guarda, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Qual a atitude que eu devo tomar agora? O que eu devo fazer? Buscando o Senhor. Ele vai fazer lembrar uma palavra. Não é isso, Deus. O que o Senhor está dizendo? Tudo o que a gente deve fazer está aqui. Desde respeitar o irmão, não falar mal, da gente não ser egoísta, né? Depende do Senhor em todas as situações. Honra. Você vai experimentar a sabedoria que é aplicar a palavra do Senhor. E você vai ser uma bênção. A sua vida vai ser abençoada. Provérbios 3:1 diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos.